Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Emily Rebouças, tudo bem? Como está? Tudo ótimo. Contando os dias aqui para esse primeiro turno, tá bem pertinho, né? Eita, cada vez mais perto. Tá bem animado o negócio e vamos lá fazer um episódio recheadíssimo, que hoje tá grande o roteiro também, 2 páginas. Não, o roteiro foi só aparecendo aquela coisa... Coração de mãe, né? Vai cabendo cada vez mais coisa, né, Inês Aparecida? Só aumentando e só converseiro. Ave Maria. O meu também é, tô doido que termine isso. Ou agonia. Tem horas que me dá agonia, uma gastura. A tensão. Agora, eu fico pensando se eu fosse candidata. Graças a Deus eu sou. Não, dá nada. Não, assim, os nervos de candidato tem que ser nervos de aço mesmo. Porque ainda mais com essas emoções todas, pesquisas saindo e tudo mais, né? Então a gente tá, gente, na penúltima quarta-feira antes da eleição. Vocês imaginaram isso? Tá perto demais. Então a gente vai fazer algumas atualizações sobre as perspectivas dessa campanha em Fortaleza, especialmente do ponto de vista da esquerda também, para falar do que pode acontecer, do que tá para acontecer na Câmara Municipal também, não só na majoritária, mas também na proporcional. Vamos falar um pouquinho do desempenho dos candidatos no TikTok. Gente, Fortaleza aí fazendo história no TikTok. E atualizações sobre Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Aracati. Então, vocês imaginam, né? Fora o resto, né? Que a gente vai botando no meio da conversa. Bem sortido. Bem sortido mesmo. Gente, só uma parte, Camila, se você falou em pesquisa, sim, nós estamos gravando na segunda-feira, né? Hoje, dia 23 de setembro. Não podemos falar sobre a pesquisa sair terça, 24. Claro. A de 25, que são 2, aqui em Fortaleza. Sinto muito, mas a gente não bota baralho, a gente não sabe, né? Chega, eu tô assim, mas vai sair pesquisas terça e quarta. E aí a gente faz atualizações lá nas redes sociais, isso, né? De repente faz, solta algum comentáriozinho por lá. Porque, enfim, agora é a reta final mesmo. E aí a gente aproveita para dar aquele recado do financiamento do podcast. Se você gosta das Cunhãs, curte o nosso trabalho e quer nos apoiar, é fácil, tem alguns caminhos. Um deles está aqui na tela, o QR Code. Você pode nos apoiar na nossa campanha de financiamento no apoia.se/ascunhaspodcast. Também, quero mandar um Pix. Dá para mandar um Pix para as Cunhãs. Eu quero apoiar pelo Orelo, escuto por lá, gosto. Também dá para nos apoiar por lá. Todos os caminhos estão na descrição do episódio. É bem facinho, tá bom? E qualquer valor já ajuda pra caramba. Temos uns produtinhos à venda. O pessoal pergunta, como é que compra os produtinhos? Tem umas canequinhas, tem ecobag, ainda tem, Inês Aparecida? Tem, mas mandamos fazer mais, porque acabou, só tinha 5. Isso. E tem também, tem caneca, tem os bonés curumim, ainda tem. Um pouquinho. Nenhum. Acabou. Acabou os curumim também? Acabou. Tem mais Jesus, tudo desbonezado. Nem cunhã, nem curumim. Mandamos fazer e chega no dia 2, Meu Deus do céu. Assim. Pronto, gente. Não, é só isso mesmo. Mas quem quiser ainda caneca e vai pedindo coisa. De repente a gente faz uma nova leva. É pelo nosso Instagram. Manda direct que a gente responde e aí a gente vê como é que faz, tá bom? É a vida pra fazer o quê, né? E fora tudo isso, curte a gente nas redes sociais. Então a gente tá no Instagram, estamos no Blue Sky, estamos no YouTube, enfim, né? Espalha a palavra, tá bom? Agora vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho das atualizações aqui de Fortaleza, né, gente? Acho que não tem muito para onde correr, né? A esquerda esse ano tá naquela situação, em xeque-mate, né? Não sabe se pode crescer, mas quem vai crescer, quem não vai crescer. A gente andou conversando com algumas pessoas aí que trabalham principalmente nos bastidores das campanhas eleitorais e alguma coisa assim, tem umas expectativas, né? Vou começar pelo PT, que eu conversei com o pessoal petista essa semana e tem uma expectativa. Hoje o PT, por exemplo, na Câmara Municipal de Fortaleza tem 2 vereadores. Tinha eleito 3, na verdade, só que um saiu, né? Foi expulso do partido Ronivaldo. E aí o partido ficou com 2 vereadores. Hoje tem uma expectativa de fazer 4 cadeiras. Só que tá um pega pra capar, né? Tá assim, quem é que vai chegar lá? Porque tem candidato do governador, que é o tal do Aglailson. É muita gente para pouca vaga, né? Exatamente. E é engraçado, sempre há uma inflada na expectativa. Quando você vai somar as expectativas de cada partido, a Câmara Municipal passa a ter 800 cadeiras. Exatamente. Todo mundo, no mínimo. Nós vamos eleger 4, nós vamos eleger... Mas vai lá, diga aí como é que tá pro PT. E o PT, assim, ele é de uma federação com PV, né? E PCdoB. São 3 partidos na federação. Então, eles elegem juntos. Então, eles acham que vão ter 7 vagas na Câmara Municipal, sendo 4 do PT e mais 3 dos outros partidos.
Então, isso significa até o retorno do PCdoB, né? Que estava sem, em tese, né? Vamos ver se vai acontecer, que estava sem vereador agora. Então, tem algumas figuras que estão despontando aí como favoritas no PT. Aí mencionam o Júlio Brise, que ele não era petista. É né? bom lembrar que ele foi do PDT, mas segundo ele de conta, foi perseguido por André Figueiredo, por Sartre e tal, foi obrigado praticamente a deixar o PDT, que era o único partido que ele era filiado. Exatamente. Menino velho. E aí ele foi pro PT. Aí tem um pessoal também, tem a vereadora Adriana, professora Adriana Almeida, que ficou no lugar da Larissa Gaspar, né, que se elegeu deputada estadual e que também o pessoal acha que pode ser, que ela consiga. O vereador que ficou no lugar do Guilherme Sampaio, que também tinha sido eleito vereador, depois de se elegeu deputado estadual e abriu a vaga, né, para esse doutor Vicente. O pessoal não sabe exatamente se ele vai conseguir chegar na votação necessária para... Assim, o doutor Vicente está falando, doutor né? Vicente. Certo. O Aglailson todo mundo dos petistas todos, é o candidato do Eumano. Ele não diz isso, que tem um candidato dele, mas que foi uma pessoa que trabalhava com ele na Casa Civil e foi assessor dele também no mandato dele e tudo mais. É uma pessoa que está com ele há muito tempo. Eu não sei como é a cara deixar Aglailson, não. Pois eu vi. Eu também não conhecia, mas agora eu fiquei conhecendo. Ô, Aglailson, muito prazer. Prazer, exatamente. Bem cotado. Há quem diga que vai ser o mais votado. Olha aí, tá vendo? E quem sabe, né? Outro nome que chegou a meu ouvido também foi a Adriana Pedrosa, que é novata no PT, era de outro partido, PMN, enfim, desses partidos menores. E estão achando que pode chegar com votação grande também. E a candidata da Loura? Mari Lacerda é uma figura que é bem cotada também, né? Nessas cotações de... Tá um pouquinho assim, ela... Estava cotada, inclusive, entre os que iam entrar mesmo, mas hoje está meio incerto. A própria Luiziane, eu vim ver a Loura fazendo uma campanha mais aguerrida assim, por ela recentemente, né? No início a gente não estava vendo muito, ela não. é a menina da Loura. Assim, a coisa dos Instagram, é a menina e ela da tá Loura. bem ativa, tá indo em tudo quanto é canto, assim, tá fazendo e ela uma sempre campanha defendeu, era para a Luiziane mesmo entrar de cabeça, que ela sempre defendeu a Luiziane. Não, e aí ainda comentando petistas, né, nessas conversas de bastidores... Tem uma leitura que a parte luisianista faz justamente essa, que hoje a gente está vendo aí nas pesquisas eleitorais Evandro Leitão crescendo, né, e possivelmente está aí virtualmente chegando possivelmente ao segundo turno. Então, pelo menos a trajetória dele está sendo de alta. E os luisianistas falam o seguinte: Evandro, que não era conhecido, que ninguém sabia de nada, recém-ingresso no PT, com esse apoio todo, Camilo... Eumano, Lula, todo mundo vai chegar no segundo turno. Se fosse Luiziane, ela estava eleita no primeiro turno. Não é bem Enfim, assim. Essa é a leitura que... Mas não é bem assim, né? Não é bem e assim. que talvez, assim, Luiziane ainda não definiu se vai apoiar Evandro no primeiro turno. Está ainda nas conversas. Mas há uma leitura de que é importante ela entrar na campanha. Oficialmente ela apoia, né? Porque não vai trair o partido. Mas assim, não entrou de cabeça, não fez campanha. Ninguém vê a cara da Luiziane nos eventos de Evandro. É isso que a gente tem que explicar bem direitinho. Isso. Ela não vai deixar de apoiar porque ela não vai trair o partido. Mas ela é um soldado do partido, como dizia o Lúcio Salgado, né? Eu sou um soldado do partido, quando ele era do PFL. Pois bem, mas assim, ninguém viu Luiziane. Alguém já viu Luiziane de cima dos palanques, nas bicicletas, nas motocicletas, nas cachorradas, né? Agora teve o momento pet. Como é, menina? Eles fazem o pet, realmente, das cachorradas. Não, ninguém viu ainda, né, Luiziane? Luiziane a desculpa dela é que ela está embrenhada na calcaia, na campanha do Catão. Que isso tem assim, é claro que é uma escolha política e tudo, mas assim, pode até ser prejudicial para a liderança da Luiziane, né? Porque se o Evandro cresce realmente, vamos supor que o Evandro, por exemplo, termine o primeiro turno, como alguns petistas bem otimistas acham, termine o primeiro turno em primeiro lugar. Qual foi a participação da Luiziane nisso? Zero. Aí o que é que acontece com a liderança dela? O pessoal olha assim, não faz diferença, nem precisou. Então, é um cálculo que ela vai... Né? Em tal momento, ela tem que se aproximar, porque ela agrega. Ela é uma figura que agrega também. Já estão conversando com ela sobre isso. Inclusive. É importante, né? E aí, se não for no primeiro turno ainda, pelo menos no segundo, porque ela tem que colar a imagem dela também a uma eleição vitoriosa. E outra coisa, divisão de poder.
Se o Evandro ganha, né? Ninguém sabe, ninguém bota baralho, mas se o Evandro ganha, a ala da Luiziane, o grupo dela também vai querer compartilhar do poder. Vai querer compartilhar do poder e se não apoiar agora oficialmente com gosto, fica enfraquecido na futura gestão. Né? Duplamente, sem cargo e sem o prestígio, né? Que não foi a pessoa que agregou, se ela realmente ficar assumida da campanha. É um cálculo. Pois essas são as novidadezinhas do PT. Tem novidadezinhas também, Inês? Do PT, não. Do PT, não, né? Eu tenho do outro partido de esquerda. Não, eu falei com uma pessoa, a gente vai falar, botar logo o Evaldo. Não, vamos falar um pouquinho de outro... Vamos fazer primeiro os bastidores, depois a gente entra nos nossos... Tu falou aí das perspectivas para a Câmara em relação ao PT, né? Eu conversei com algumas pessoas ligadas a candidaturas proporcionais, né, para a Câmara, no PSOL. O PSOL, assim, o clima unanimemente é de preocupação, né? A galera está trabalhando com um realismo, entre o realismo e a esperança. Foi uma expressão que eu ouvi que eu achei bem interessante. Porque a realidade é de que não vai ser fácil. Se conseguir manter as 2 vagas que tem na Câmara hoje, é muito, muito mesmo. Né? Uma fonte até comentou a instabilidade que é a situação do PSOL. Tem eleição que faz um vereador, tem eleição que faz 2, tem eleição que não faz nenhum. Então, é uma dificuldade de estabilizar mesmo essa relação com o eleitorado, que tem inúmeros fatores, né? E aí, o que me disseram é que a situação é difícil para todos os candidatos, que não tem ninguém, fulano está eleito. Mesmo esses já com mandato, Gabriel Biologia, Gabriel Aguiar, Adriana Jerônimo. Então, mesmo essa galera, né, no bastidor fala, não tem ninguém eleito, não. A briga é grande. E quais são os principais motivos, né, dessa apreensão dentro do PSOL? Primeiro que o cálculo que se faz é que eles precisam, para manter os assentos, os 2 assentos, de cerca de 60 mil votos. Que é voto pra caramba. São 120 mil pernas caminhando para votar. Eu só penso assim. Nas pernas, né? Mil, não é nas pernas. 120 mil pernas caminhando para votar. Então, pernas, precisaria todo mundo performar muito bem, né? Porque a federação é PSOL, rede, né? Sustentabilidade. A rede, até onde eu sei, não tem uns puxadorzão de voto assim, que agregue para a federação. Então, esses candidatos do PSOL, professora Ana Karina, Gabriel, Adriana, essa galera, Ailton Lopes, vão ter que performar muito bem para tentar manter essas 2 cadeiras. Não vai ser fácil. Uma avaliação que se faz também, que gera dificuldade, é que, mesmo dentro do PSOL, e a gente já comentou várias vezes que há muita resistência à candidatura do Técio Nunes, as pessoas avaliam que a campanha dele está muito aquém. Não é uma campanha de energia que tem uma agenda intensa, que atrasou a ida para as ruas. Né? Essa é uma avaliação que eu ouvi de fontes, né, ligadas a candidaturas do PSOL, são fontes internas. Desculpa. E consideram que foi tardio e que não está movimentando a cidade o suficiente. E um candidato a prefeito forte traz voto para o vereador. Claro. Traz voto. Ele pega na mão de um, pega na mão de outro, pede voto de legenda, vote aí no nosso partido, papapá. Então, agrega. E sem uma figura forte, marcante, o pessoal perde isso também. Isso é um outro motivo. Outro problema seríssimo. O PSOL, ao contrário do que algumas pessoas comentam, tem muito trabalho em bairro, em território, né? E o que acontece é que alguns dos candidatos não estão conseguindo entrar, estão proibidos de entrar em determinados territórios da periferia. Por quê? O crime não deixa. E depois a gente vai falar sobre isso, isso é muito importante. E, assim, votos que esses candidatos tiveram em eleições passadas e que tem, assim, territórios em que o pessoal tem trabalho, a galera vai deixar de votar porque o candidato não está lá panfletando, andando, conversando, entendeu? Não está sendo lembrado. Exatamente. Não está sendo lembrado. São proibições sérias que eles estão enfrentando. E, para terminar, tem uma coisa que acontece que eu tenho certeza que você que está nos escutando ou assistindo já ouviu, que eles estão bem incomodados, alguns pessoalistas. Que é tipo assim... Tu vai votar em quem? Vou votar no fulano do PSOL. Não vota nele não, que ele já está eleito. Isso já está garantido. Vota na fulano ou no cicrano. Papapá. Isso está incomodando vários candidatos. Essa estratégia de esvaziar o outro, dizendo que o fulano já está eleito. Fogo amigo, inclusive? Fogo amigo. Maria. Fogo amigo. Vote nesse aqui, que é um perfil parecido, que não está tão garantido. E aí a galera está injuriada, porque diz, não tem ninguém garantido, não. Se for por aí, não vai ser eleito ninguém. Entendeu? E, bom, para
piorar a situação no pessoal é a grana, né? Porque o que se diz é que o pessoal nacionalmente investiu muito pesado, está investindo muito pesado na campanha do Boulos, em São Paulo, e as candidaturas para vereador ficaram prejudicadas em outras cidades. E aí a galera está com menos grana do que achava que ia ter. Então, esta é a situação do pessoal que, na nossa opinião, acho que a gente compartilha, é um partido importantíssimo para o legislativo, né, que levanta discussões que nenhum outro partido levanta. Então, fica aí a preocupação em relação à performance do pessoal. Companheira Ébeli, eu posso fazer um adendo? Faça. Bem pequenininho. Com certeza. Fora todos esses perrengues, todos esses problemas, todos esses percalços da campanha do PSOL, devemos lembrar que os grandes nomes, aqueles nomes mais vistosos, como João Alfredo, Renato Rosendo, não estão empenhados nesta campanha. Assim como Luiziane não está, esses empenhamentos todos em campanha de eles não estão. Eles não estão empenhados em campanha de nada. Tenho visto pouco, como né? eles estão Tenho afastados visto da campanha, eles realmente não aprovam a candidatura do Teste, todo mundo sabe. A gente já comentou aqui. Isso não é segredo. Largaram um pouco de mão, Largaram né? de mão. Ainda tem Eles esse agravante. aparecem... O Renato eu vejo apoiando alguns candidatos a vereador, né? Então, Mulher, mas é muito, eu já vi né, abraçado empenho. com o Ailton, com a Maia Elis, com algumas candidaturas do pessoal, Do lado né? dele. Do Mas lado aí dele, tem menos claro. visibilidade, Mas tem né? menos Esse é o visibilidade. problema. Como eles não abraçaram a candidatura Isso. a prefeito, Tá você não tem entendendo? aquela opinião. Não coisa tem. pontualzinha, cara. Coisa pontualzinha. É complicado. Isso é um problema sério. Essa divisão Isso é um interna, problema sério. falta de unidade em torno do nome para prefeito prejudica. O que eles dizer como da expectativa, realmente, eles apostam muito no nome do Gabriel. Que o Gabriel estoure, é o sonho, né? Sonho da noite de verão, aliás, de primavera. É que o Gabriel estourasse para levar gente com ele. E que os outros têm que ir muito bem também. Porque, lembra aí, 120 mil pernas, né, Inês? Para ir votar. Apertar lá o número deles. É coisa. Mas aí a Inês conversou com o ex-vereador, né? Evaldo Lima. Menina, conversei com o Evaldo Lima, voz linda, né, Linda. menina? Radialista total. Parece assim, de FM, tudo. Aí Evaldo Lima, que já foi vereador, é professor de história, quer dizer, não é só porque ele tem uma visão, assim, global das coisas, da política, E aí ele falou com a gente, gostei demais do que ele disse. Porque o que a gente queria saber é o que esperar desse perfil Isso, dessa esperar Câmara. como é que né? vai O ser a o gente perfil da espera? Câmara dos Vereadores. Como é que vai ser? Eu parece que estou vendo, mas deixa para lá. Aí, aí o Evaldo muito falou. medo. O Evaldo falou e achei muito bom a reflexão dele. Cadê tu, Evaldo? Olá, Inês, Ébeli, Camila, que alegria grande participar do meu podcast preferido. Eu sou o Curumim e, como diz uma antiga canção, Curumim chamar com Iatã que eu vou contar. Tecer algumas considerações sobre as perspectivas da nova Câmara Municipal, na verdade, é um extraordinário desafio. Eu reforço a importância da Câmara. É ali o espaço por excelência da democracia, né? Eu lembro, quando houve o golpe militar no Brasil em 64, a ditadura, de fato, começa com o fechamento do Congresso com o AI-5, né, em 13 de dezembro de 68. Mussolini chegou ao poder da Itália em 22, mas, na verdade, a ditadura fascista começa com o assassinato do Matteotti, o fechamento do Congresso, do Parlamento italiano. A própria ditadura nazista tem início mesmo após o incêndio do Reichstag, do Parlamento pelos nazistas. É muito importante o Parlamento para a democracia, para as múltiplas vozes da democracia. Tem muita reclamação também, né? Eu lembro de uma antiga frase do Ulisses Guimarães, quando alguém reclamava do velho Ulisses Guimarães sobre o nível do Congresso, Ulisses dizia: é porque você ainda não viu como vai ser o próximo Congresso. Na verdade, o que eu acredito é que o parlamento, que a Câmara de Fortaleza, vai mudar muito, vai mudar bastante. A renovação será impactante, atingirá entre 40% a 50% da atual configuração do parlamento municipal. Isso quer dizer que alguns vereadores que já têm cadeira há muitas legislaturas perderão seus assentos. Partidos mais tradicionais, forças políticas mais tradicionais de centro-direita ou centro-esquerda, acabarão perdendo um pouco do espaço. E eu acredito que a configuração da Câmara também vai acabar reproduzindo a polarização da sociedade. Isso quer dizer que, por exemplo, hoje o PT tem apenas 2 vereadores. O PT faz parte da Federação Brasil da Esperança. Junto com o PT estão o PCdoB e o PV.
a federação vai crescer a sua bancada, vai ampliar bastante essa bancada. Ao revés, haverá também um crescimento da direita e da extrema-direita. Eu acredito que o PL vai crescer a sua representação. Fora disso também, existem algumas candidaturas mais reacionárias, mais conservadoras, que estão espalhados em outros partidos. Não necessariamente aquele partido que a gente imediatamente identifica como direita. Então vai acontecer uma grande renovação. Mandatos tradicionais perderão os seus assentos e eu acredito que crescerá, aumentará a polarização. Eu acredito também que uma outra questão delicada é você eleger uma Câmara com um determinado perfil político e ideológico e um executivo que tem um perfil diferente, diverso. Isso acaba criando muitos problemas para a governabilidade. Então o que eu peço é que o eleitor de Fortaleza ele tenha muita consciência, que ele não deixe para escolher para o último momento. Não é algo secundário a eleição para a Câmara Municipal. Os grandes debates da cidade passam pela Câmara Municipal. A legislação, a pauta que diz respeito à moradia, a questão ambiental, todas as questões que dizem a boa urbanidade, a educação, não é? A pauta da saúde, você compreender a afirmação de direitos, passa pela Câmara Municipal. Então é muito importante maturidade política para que a gente eleja uma Câmara Municipal que responda aos anseios, aos desafios da cidade de Fortaleza. Grande abraço para vocês, meninas. Menino, bora assinar, registrar em cartório, porque aí tem um monte de previsão, viu? Ele foi certeiro assim nas previsões. Bora ver se confirma. Mas bateu com... os petistas falaram que vão crescer, né? Então, o Evaldo também tem essa leitura. Vai crescer, pessoal. Justamente assim, porque é a votação polarizada, né? Então, a gente tem o lado... Lula, bolsonarismo, aquela coisa. Então, tem essa tendência e o Evaldo bate ali. É uma das questões, né? Vai aumentar o pessoal do PT, mas vai ter outros partidos que vão perder. E não tem... Isso. Não é infinito, né? O número de cadeiras continua mesmo. 44. Se um aumenta, outro diminui. E quando ele fala em renovação, a gente pensa assim, renovação vai ser assim, uma Câmara avançada, progressista. Não, como ele disse, vai aumentar, candidato também eleito da direita e da extrema-direita. Vai ser uma renovação no sentido de que velhas figuras, né, uns que a gente, menino, eu era moço, já tinha vereador lá. Já tô caindo reboco e eles já estão lá ainda. Menino, já tô caindo reboco. Aí ele pode ser que esses, assim, saiam, a renovação nesse sentido, e outros nomes, mas não nomes progressistas, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A renovação, a gente fala em renovação, e a gente para lembrar essas campanhas, essas eleições proporcionais, né, para a Câmara Municipal, Câmara dos Deputados, você vai pegar os mais bem votados, são tudo da direita, tudo mais da extrema-direita. Não tem, assim, uma explosão de voto para um candidato de esquerda, não. São os conservadores. Muito difícil. Esses mais fulano é mais bem votado. Antes era o quê? Essa galera do centrão, né? Fulano do PSD, não sei o quê, esses partidos mais centro. Agora não, os fenômenos de voto são da direita, da extrema-direita. Vamos para frente? Difícil. Tem uma outra avaliação também ainda para falar sobre essa dinâmica da eleição para a Câmara. A gente tentou ouvir mais gente e eu conversei, foi muito legal a fala dele, conversei com a Acrísio Sena, que não é candidato, é petista, não é candidato na eleição desse ano, é ex-deputado, ex-vereador, é historiador também. E uma das coisas que eu perguntei foi sobre exatamente isso, né? O que esperar, tendo em vista esse cenário de como a gente está vendo as eleições acontecendo, o que esperar da próxima legislatura na Câmara Municipal. Vamos ouvir aqui a primeira fala do Acrísio, gente, é bem preocupante, eu vou fazer depois uma parte, vamos ouvi-lo. Eu queria mandar um abraço todo especial para as cunhãs, parabenizar pelo versátil programa e dizer um pouco do que eu penso sobre esse momento das eleições, as perspectivas da centro-esquerda, a perspectiva dos puxadores de votos. Mas antes eu queria fazer primeiro um balanço, que eu acho que é fundamental a gente compreender as mudanças que ocorreram nessas últimas 2 décadas, principalmente nas disputas para o parlamento municipal. Eu, que acompanho de perto, vejo que a gente vê o esvaziamento das forças das categorias profissionais, antigamente que nós tínhamos,
que produziam bons líderes, como os bancários, os servidores, os comerciários, a categoria médica, né? Isso tudo vem se esvaziando, essa força de categoria, essa força de organização sindical que teve muito na década de 1980, de 1990 e início do século XXI. Mas aí eu acho que surgem novos componentes sociais, novos atores, já com uma outra realidade. Hoje tem representações de forças da segurança, tem representação dos evangélicos, a religião também começou a ter representantes, mas o que eu mais acho que merece uma atenção especial nossa é que começa a se desenhar a participação, a infiltração de uma forma muito mais contundente do próprio crime organizado. Isso é que merece da nossa parte uma avaliação e uma reflexão e uma maior atenção das forças, sejam elas de segurança, das forças que comandam o processo eleitoral, para inibir, para coibir, não só o que tinha antigamente alguns porta-vozes, mas como agora mesmo, colocando empecilho para o direito de ir e vir, colocando empecilhos do ponto de vista em territórios e, acima de tudo, firmando compromissos com candidaturas. Eu creio que esse é o elemento mais sério e preocupante dentro do processo eleitoral deste ano. Gente, bate com os relatos da galera do PSOL de dificuldade de entrada em territórios. Eita. E o que ele está falando, gente, não é só uma impressão qualitativa, não. Tem dados que comprovam isso. E eu vou trazer dados que o Ricardo Moura, jornalista, já é nossa fonte aqui da área de segurança pública, ele escreve um artigo para o Jornal Povo nessa segunda-feira, em que ele traz dados a respeito disso que o Acris falou. Para começar, os casos de ataque contra candidatos a prefeito e vereadores no Ceará fizeram com que 26 municípios pedissem a vinda de tropas federais para garantir o policiamento. Nas eleições de 2020, 4 anos, foram 11 municípios. Olha aí. Este ano, 26. Olha o aumento concreto, né, de pedido de reforço. Em entrevista ao Povo, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do TRE, disse que a solicitação foi encaminhada ao Ministério da Defesa e que os primeiros reforços devem chegar ao Estado ainda nesta semana. Aí, olha os municípios que estão dando mais trabalho. Sobral, Caucaia, tá seríssimo. Sério? Santa Quitéria, Morada Nova. Algumas regiões estão no radar, segundo o presidente do TRE. E aí o Ricardo elenca uma série de casos de violência recentes. Caucaia teve recentemente um carro da equipe do Catanho que foi alvejado. Teve a história da Emília Pessoa, Sim. no PSDB também, que a casa dela foi alvo de atentados. Sim. Então, o negócio está muito sério. A dinâmica, realmente, uma coisa que a gente tem comentado aqui, né, de forma genérica, sobre como está mais violenta essa campanha. E está aí. Proibição de entrada de território, cobrança de pedágio, para entrar tem que pagar tanto. O crime entrou. O crime mais entrou veementemente. A gente imaginava, né, no passado, lá atrás, quando tinha aquele voto de cabresto, né, que tinha uma violência para obrigar as pessoas a votarem em determinado candidato ou não. Agora, ele está, de uma certa forma, organizado de tal maneira que você não é mais um indivíduo que é atacado, é toda uma comunidade, é todo um território. E afeta, assim, é um nível de agressão à democracia que a gente não tem dimensão ainda. Exatamente. Isso se reflete no perfil dos eleitos. Isso. Quando a gente vai ver, é claro que a gente não pode ligar nomes a pessoas, isso é trabalho para investigação, mas isso se reflete, é óbvio, em quem é eleito e quem não é. Né? Uma outra... gente pensava que isso ia ser tão longe. Não, né? A gente eu era uma que minimizava essa história. Acho que era a vontade de não existir isso. Mas não, tá aqui na nossa cara. E a gente associava a outros estados também, outros né? estados, não, isso não é tão forte aqui. No Rio de Janeiro. No Rio. Rio de Janeiro. Não é bem por aí. Aqui tá desse jeito. Aí, uma outra coisinha para a gente pensar também é sobre uma coisa que eu perguntei para o Acrisio. Acrisio, e os puxadores de voto? Quem são os grandes puxadores de voto da eleição desse ano? Ele faz uma reflexão sobre isso também. Vamos ouvir. Antigamente, nós tínhamos a definição bem delimitada entre a esquerda, a direita e o centro. Principalmente, tanto a esquerda quanto a direita, eu diria que há um processo de diluição ideológica. Esse componente mais ideológico ele vai perdendo
a sua maior força, a sua contundente, que sempre movia as mentes e os corações das eleições. Também, junto a isso, a gente consegue ver um esvaziamento programático, a redução das propostas, dos projetos, das ideias e dos programas para dentro dos processos eleitorais. Qual é a grande novidade? É o componente das redes sociais, que passa a mudança do papel do político para ser um grande ator. Antes nós tínhamos grandes políticos, hoje nós temos grandes atores participando desses processos eleitorais. E aí, eu creio que aí merece a grande reflexão esses elementos que nós temos levantado até então, para a gente poder compreender a atual realidade do processo eleitoral. A gente vê que cada vez mais vai se reduzindo aquela perspectiva dos grandes puxadores de votos, né? A cada ano vai reduzindo de forma muito drástica essa questão dos puxadores de votos, isso vai se diluindo, nós vamos perdendo também qualidade na representatividade dos parlamentos, é sofrível a gente ver a Câmara Municipal de Fortaleza, nesses últimos praticamente 4 anos, se debateu tudo, menos o destino da cidade de Fortaleza. Se propôs tudo, menos ideias fundantes e fundamentais para os destinos da 4ª capital do país. Então, eu creio que essa tese dos grandes puxadores de voto cada vez mais fica distante por essa diluição ideológica, por esse esvaziamento programático e por esse componente das redes sociais que deu muito voz a uma categoria, a uma legião de figuras inexpressivas, figuras sem menor conteúdo e que, eu volto a dizer, estão muito mais para comediantes, atores, do que propriamente para candidatos nesse processo eleitoral. É isso, é uma coisa que tu comentou em alguns episódios, né, Camila? Assim, a necessidade, claro, que a pessoa que surge, assim, desponta numa rede social, ela tem legitimamente o direito de ser candidata. Todo mundo tem direito de votar e ser votado. Agora, a importância de ter uma preparação, uma vivência política para se candidatar e representar as pessoas. Porque é isso que o Acris falou, cara. O que é que você tem de debate fundante sobre Fortaleza? Fortaleza quer superprédios? O que é que Fortaleza quer para o pedestre? O que é que Fortaleza quer para o motorista? O que é que, sabe? Que discussões fundantes a gente teve? E, sinceramente, eu fico pensando nessas figuras, né? Porque quando você tem, por exemplo, de uma categoria profissional, você está aí sendo lançado pela categoria dos professores, está sendo lançado pela categoria dos bancários, está sendo lançado pelo movimento estudantil, né? Você tem categorias assim, grupos sociais, uma associação comunitária, né? Enfim, você tem ali um grupo social que está apoiando aquela pessoa e que vai cobrar e que vai ter pautas, vai agendar questões, né? Nesse caso, quando são pessoas assim totalmente avulsas, aleatórias, né? Aleatórias, avulsas, elas vão representar alguém, com certeza. Mas não é o povão. Vai representar interesses financeiros, né? O lobby, por exemplo, da indústria. Aqui não tem tanta indústria. Lobby da construção civil, aqui em Fortaleza. Da especulação imobiliária. É mais fácil manipular, né? Claro, é muito se você mais não tem fácil. proposta, você foi lançado, e você foi eleito. Não tem um grupo que te cobre, Não né? tem grupo que te cobre. Você não tem programa, porque não tem meio. Você é apenas um imbecil que está fazendo graça lá nas redes sociais, né? E foi eleito, como o André Caneco se gaba, fui o deputado mais votado. Sim, bando de... que votaram numa figura, como o Tiririca, nunca vou me esquecer do Tiririca. Senhora, não se exalte, tenha calma. Não se exalte. Calma, senhora, respire, calma, senhora. Vamos se lembrar do Tiririca, em São Paulo. Lembram do Tiririca? Que levou, inclusive, umas pessoas com ele por causa do número de votos. Bem calma. O número de votos que ele foi eleito. Isso, Tiririca. Quem é Tiririca? Exatamente. Qual o programa? Qual a proposta? Tiririca, a mãe não leu, ao menos aquele livrinho. Primeiros passos da política, das edições brasilienses, sei lá qual é a edição. Nunca sabe de nada. Ele está lá porque foi uma gaiatice e que o povo votou por gaiatice. Como votaram aqui há 500 anos atrás no tal do bode ioiô. Pronto, mesma coisa. Não, e o pior é que quando eram, sei lá, meia dúzia desse perfil aí, beleza, não afetava tanto. Mas agora, tendo maioria desse perfil, pois é. A gente afeta muito, esvazia demais a discussão política, esvazia demais a discussão da cidade. Tudo fica assim, ninguém sabe de nada, ninguém tem especialização de nada, ninguém tem interesse de nada.
realmente que importe para as pessoas. Aí fica provando porcaria. E outra coisa que eu acho, só um detalhezinho. Calma, senhora. Por exemplo, as pessoas que não adianta fazem não, que daqui a um isso, minuto tá coisando de novo. essas pessoas eleitas assim, e as pessoas que têm programa, embarcam nela. Não embarcam. O fulano só ganha voto porque é assim. Porque ele é um tiktoker, porque ele é uma figura, porque ele é uma lenda. Então eu vou fazer também. Ou seja, ao invés de fazer o contrário, não, vamos combater debate, isso. né? Vamos combater isso. Isso não é política séria. Ah, não, a pessoa embarca nessa. Entendeu? Pois Eu não quero dizer nome, assim, dizer, foi pro sarto, embarcou. Não quero dizer. Não quer dizer dizendo. Pode finalizar. Eu acho que já que nós estamos falando dessa coisa performática e esvaziada, que, enfim, não é que não possa ter. O meme, a graça, pode ter. Não pode ser só isso, né? Exatamente. E aí, como é que tá aí, Camila? Não, e aí, falando em TikTok, que a Inês trouxe aqui, né, o gancho, tem um pessoal da UFC, da Universidade Federal do Ceará, que está participando de um projeto chamado Democracia em Xeque. É o Grupo Ocon, que é um grupo de pesquisa, liderado pelo professor Diógenes Licarião, meu colega lá do jornalismo, também professor da pós-graduação em comunicação. Ele está participando desse estudo que está avaliando perfis, né, e a performance de certos candidatos no país, especialmente no TikTok, que é uma área, por exemplo, eu não vejo TikTok, não sei nem o que está acontecendo lá. Só que também lá sou cringe. Mobiliza demais. Juventude está no TikTok. Então, isso tem que ser observado, tem que estar sendo visto. E é impressionante como alguns candidatos observam isso e foram realmente, enquanto outros ainda não. E essa é uma eleição, como a gente já tem falado, né? O impacto das redes sociais está muito grande, tem uma virada em relação a outras eleições, mas não necessariamente vai definir a votação, certo? Então a gente tem que botar o pezinho no chão em relação a isso. Não é só ser um viral no TikTok que vai se eleger. Não. Porque é isso. Eles fizeram, esse grupo do Diógenes fez um relatório agora em relação ao começo de setembro que mostra que Fortaleza é a capital com mais engajamento de perfis oficiais de candidatos à prefeitura. Dois, especialmente, estão na ponta. O primeiro, com mais engajamento, é o André Caneco Fernandes, do PL, que já é um cara youtuber, enfim, que já tem essa vivência de muitos anos. E o segundo é o Sarto, que conseguiu furar a bolha e, de fato, viralizou. Camila, só para pontuar, no episódio passado, você trouxe dados, acho que você e o Inês trouxe dados sobre gastos com impulsionamento. Isso. Aqui você está falando de engajamento Isso. e no TikTok especificamente, Isso. né? Porque aqueles dados que a gente trouxe da outra vez era impulsionamento e os impulsionamentos da Meta, que é Facebook, Instagram. Aqui é outra história, ou seja, TikTok também está lá no alto. E gerando alto engajamento com Fortaleza na ponta, né? Na ponta, na frente de candidaturas lá de São Paulo. Pablo Marçal não, tá atrás, entendeu? André Fernandes e o Sarto na frente. E eles, assim, a coisa bombou com a guerrinha de jingles entre eles. Então começou. O Caneco lançou um jingle. Tudo era a culpa do Sarto. Se você é assaltado no meio da rua, é a culpa do Sarto. Se você cai no buraco, a culpa do Sarto. Tudo é a culpa do Sarto. Se você tem dor de cabeça, a culpa é do Sarto, né? Só pode. Do Sarto. E o Sarto respondeu com a mesma música, fez adaptação. Também com um caneco na mão, digamos, de passagem, né? Era um caneco tão chique desse cara. Agora aquele Stanley. Stanley, exatamente. Caneco Stanley. Caneco Stanley. Dizendo que tudo de bom, né? Falando todos. Se você tem vacina, é culpa do Sarto. Todas as coisas boas. Ali que começou, foi a bombar. Foi. Aí explodiu isso nacionalmente. Então, é impressionante. Essas postagens chegaram a quase 33 milhões de visualizações. Caramba. É um negócio, assim, absurdo. E aí, é engraçado que, assim, por exemplo, o Caneco tem muito seguidor no TikTok, tem 1 milhão de seguidores. O Sarto já tem bem menos, tem 38 mil, o Wagner tem 18 mil, o Tess tem 11 mil, o Evandro tem 3 mil seguidores no TikTok. É uma coisa horrível. Se duvidar, até as cunhas se tivesse TikTok. Tem que lembrar essa história do André, que eu falei aqui de outra vez, é bom lembrar que o André é uma figura nacional do bolsonarismo, inclusive incentivado. O PL acha assim ele maravilhoso, ele e o outro
fuleirais lá, o Nico. Chupetinha, tá entendendo? Ele é uma figura nacional, tem que lembrar isso. Esse engajamento dele, não é esse seguidor, não é do Ceará. Sim. Ele é figura nacional. E é de muito tempo, né? De muito, desde quando ele era adolescente. Não foi um perfil criado agora, é um perfil Ele era antigo. adolescente, fazendo aquelas bobagens, porque ele era um adolescente bobo. Isso, era. Aí, eu pedi pro Diógenes também que não bota bola de cristal, certo? Porque assim, eu fui perguntar pra ele, mas aí, será que vai impactar isso na votação? Porque a gente sabe, o TikTok, a entrega não é necessariamente por região onde a pessoa mora, não necessariamente também para seguidores. De fato, o negócio viralizou para além, né? E o Diógenes observou isso. Então, gente de outros lugares Isso é começaram importante. a falar dessa Tipo assim, isso aqui é culpa do Sarto. O povo lá no Maranhão, lá no Isso. Pará, culpa do Isso. Sarto. Porque Isso. viu no negócio, chegou no TikTok, no algoritmo. Exatamente. Eu quebro a minha dieta, é culpa do Sarto. Exatamente. Aí vamos ouvir o Diógenes, que ele comenta rapidinho isso. Olá, ouvintes das Cunhãs. Aqui quem fala é o professor Diógenes, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e do programa de pós-graduação em comunicação. E nós do Grupo Com, junto com o Democracia em Cheque, estamos analisando os dados e a campanha eleitoral municipal no TikTok aqui em Fortaleza e percebemos, identificamos aí esse desempenho bastante acima da média, bastante extraordinário dos candidatos André Fernandes e Sarto, né? E quando nós olhamos para os números, se observa ali, né, um claro engajamento que sugere que a campanha extrapolou as fronteiras da cidade de Fortaleza. Isso se verifica quando a gente observa os perfis que comentam nas postagens dos candidatos. E aí você vai encontrar pessoas desde do Maranhão, de São Paulo, de vários outros estados. Certamente que isso explica, em parte, né, esses números vultuosos de milhões. No caso do André Fernandes, numa quinzena ele conseguiu 21 milhões de acessos, de visualizações, enquanto o Sarto conseguiu pouco mais de 11 milhões. Né? São números muito expressivos e bem maiores do que a população da cidade de Fortaleza. E aí fica sempre a pergunta de em que medida isso se reverte em votos. Certamente que isso não é uma conta fácil de fazer, mas certamente para os candidatos em questão é um dado positivo, porque faz com que eles se tornem mais conhecidos, mesmo que parte dessa visibilidade não possa ser convertida em votos, mas certamente é convertida em algum capital simbólico e capital político, né? Então, certamente é melhor para os candidatos ter uma visibilidade destacada, mesmo que ela de alguma maneira seja de natureza nacional, do que ter ali uma visibilidade na plataforma que seja bastante tímida e dentro da média ou abaixo da média. Então, seriam essas considerações que teria para fazer em relação aos dados que nós observamos aí em relação a esses dois candidatos que se destacaram até a nível nacional, né? Ou seja, eles foram as contas oficiais de campanha para prefeito que mais tiveram visualizações dentre as capitais acompanhadas pelo Democracia em Cheque. Gente, o negócio... E eu fico pensando, por exemplo, no caso do André Fernandes, que tem essa disposição... A Camila agora não chama mais caneco, não. Então, vamos variar, né? Tá. Enfim. Só... Porque às vezes sai, né? Infelizmente, às vezes sai o nome certo. Não, mas o Caneco, ele tem esse perfil de youtuber e ele trabalha bem a comunicação nesse sentido. E ele tem pretensões nacionais, né? Então, só faz isso na nesse vida. ponto, para ele é positivo. Mesmo que isso não traga muitos votos para ele em termos, assim, na eleição de Fortaleza. Apesar que pode estar trazendo, porque nas pesquisas, quando a gente pega aquela estratificação, parte da juventude está indo, uma boa parte da juventude está indo para ele, né? A Mona Lisa Soares, no episódio passado, tinha comentado isso. Exato.
Então, Cresceu entre é um os jovens. elemento que tem que ser levado em conta. É lógico que, para verificar se a influência é do TikTok, teria que se fazer uma pesquisa sobre isso, especificamente, né? Mas... Porque para o Sarto não está fazendo muito efeito, não. Gente, era o isso que eu ia Sarto- comentar. O Sarto não está fazendo efeito. Não adianta esses Porque- 11 milhões de visualizações, mais visualização do que a própria população do Ceará, né? Que nós somos 10 milhões. Exatamente. Era isso que eu ia comentar. Aí não está fazendo efeito para ele, não. Pelo contrário, efeito reverso, negativo. Porque hoje, como a Inês falou, a gente não vai poder comentar, obviamente, as pesquisas que vêm depois. Mas nós acordamos com uma pesquisa do Instituto Paraná, contratado pelo CN7, Ceará News 7, um grupo de comunicação, e o Plus FM, que mostram, né, o seguinte cenário. André Caneco, com 25,3%, subiu de 22% para 25%, segundo esta pesquisa da Paraná. E o Evandro subiu de 19,4% para 22,1%. Então, estaria, segundo a pesquisa, Caneco na frente e em seguido do Evandro. E o Capitão e o Sarto, né? Continuou na tendência de queda. Pois é, Capitão essa daí não é caindo de 24% para 20,8%. E o Sarto, numa situação bem ruim para ele, caindo de 16,8% para 15,6%. Ah, meu Deus. O que é que me preocupa nessa pesquisa aqui? Se ela está refletindo a realidade, que tem que sempre fazer essa ponderação, pesquisa erra, pesquisa tem confiabilidade, mas se ela está refletindo a realidade, o efeito da campanha negativa do Sarto e do Wagner contra o Caneco foi zero. Porque a gente viu, né? A última semana, o quente foi os dois indo para cima, com gosto de gás para cima do André. Pegando os vídeos antigos e tudo mais. E essa pesquisa, em tese, já captaria o efeito disso. E tá aí. Se ele cresceu, o efeito foi zero. Vai ter pesquisa para a gente acompanhar e ver se realmente ver se fez efeito. confirmar ou não, né? Porque a Paraná está trazendo dados agora que outras pesquisas já estavam dando na semana passada. Que era esse crescimento dos dois, né? Do Então, André. tem que ver se ela não está também captando um sentimento um pouquinho atrasado. Vamos ver as próximas Isso. durante essa semana para sentir se o Caneco fica estagnado, se dá uma quedinha. Enfim, aí pode ser um sinal de que está surtindo efeito. Então, bora avaliar. Vocês não estão ouvindo aqui a gente falar agora, mas quando tiverem, já vai ter saído pesquisa nova, né? Então, vamos aí a gente tentar não olhar pode- por esse lado. Teve efeito ou não essa campanha negativa? Porque isso, depois... Tendo o segundo turno, que vai ter, provavelmente, assim. Tem Claro. gente falando que não vai ter, mas eu Não. acho que, assim, é viagem astral isso aí. Viagem. É viagem. É uma nova eleição, com tempos iguais. Quem chegar no segundo turno vai ter 5 minutos todo dia também, igual o seu oponente de campanha eleitoral ali na TV. Então, assim, a massificação vai ser imensa. E é aquilo. Se a desconstrução de agora não surtir efeito, no segundo turno, talvez não vai surtir também. Tem que ver, né? Aí vai depender de outras coisas, vai depender de alianças, vai depender de muito, não é só isso aí, não. E para onde Aí vai o muitas eleitorado de cada um? coisas, Aí deixa para lá, porque são... Deixa para lá muito que a assunto. gente vai fazer depois. Vamos sofrer agora antes do parto, não. não, pelo amor de A Deus. gente sofre depois do parto. Últimas atualizaçõezinhas também. Final de semana foi marcado também pela carreata grande do Caneco, com a presença do Nicolas Ferreira, né, o Chupetinha, no Conjunto Ceará, gigantesca. Só que o ponto que, assim, para mim foi... O que mais marcou mesmo foi o Gabriel Biologia, que à noite ainda, na noite do sábado, foi lá no local onde tinha acontecido a carreata e mostrou o lixo gigantesco que foi Toneladas despejado. de lixo. Tava Muito feio. papel, muito lixo. E o Gabriel fez um vídeo mostrando isso e denunciando. Olha o e tudo zelo mais. pela cidade, né? Olha o cuidado que um candidato a prefeito tem com a cidade. Só que aí, no dia seguinte, o André, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse havido a denúncia. E o Gabriel do oficiou a denúncia, Foi. oficializou a denúncia Isso. para irem mandar limpar. Aí o Caneco foi lá e... estamos aqui com o grupo, limpamos, a gente fez a carreata, foi linda. Teve sujeira, lógico, mas nós estamos aqui responsáveis, limpando. Como se sem fosse mencionar. de livre e espontânea vontade, né? Como se fosse pressão. Aí o vídeo do Gabriel, até onde eu tinha visto, tinha chegado a 12 mil visualizações. O vídeo do Caneco falando isso, mais de 700 mil visualizações. Desleal. Não dá para competir É muito em difícil. visualização em redes. É Ou muito seja, difícil. saiu como o candidato que fez um baita de um evento E ainda que mandou depois limpar. mandou limpar.
É revoltante. Tá aí, não foi não, viu? Foi porque teve a denúncia Foi a lá denúncia do outro, Gabriel, que oficializou e tudo, e o bonitinho foi lá depois limpar. Exatamente. Cara, esse é um negócio fake. Ave Maria. Não, menino, aí vocês não querem que eu me aperrei. Vamos falar Querem de que eu coisa faça. mais engraçadinha. Não, coisa engraçada Marion não. entrou na campanha. Marion oficializou a adesão à campanha de Evandro, com adesivo e tudo. Marion, quem não lembra, era aquela cadelinha que na época de 2020 era eleitora de Sarto. Quando ele ainda estava casado, Ele era o pai de Marion. Ele era o pai de Marion. Ainda é, né? Mas tá sem a guarda. Não, ele é pai. Não, mas parece que a guarda é compartilhada. Mas Marion. Ele é Marion traindo o pai. Marion traindo o pai. Aí Marion, inclusive, já foi chamada de tapioca. Assim como A cadela tapioca. O capitão agora é chamado de tapioca, que ele largou o Bolsonaro, não sei. Pois Marion é tapioca. Marion muito feliz na inauguração do Espaço Pet, da campanha de Evandro Leitão, lá com a mãezinha dela, rindo, muito chique, cheirosa, maravilhosa. Pois Marion aderiu à campanha de Evandro. Agora ela é 13. Como é que você Adesivo no espelho explica? aqui. Você explica para uma pessoa que não mora no Ceará Sim, que tem uma cachorra. a importância desta cachorra para a campanha. Porque Marion, para quem não sabe, foi uma das cabas eleitoral de Sarto. Muita gente Foi a botou na conta de principal. Sarto. Ela não era de nem Marion. caba eleitoral, ela era sargenta eleitoral. Era caba Marion. não, era caba não, era sargento Era. generala. E hoje Marion virou de Não, lado. muita gente, mas muita gente mesmo votou no Sarto por causa da Marion. Por que Eu só dizia assim, vou votar na Marion, tinha Pelo até amor- adesivo não era da brincadeira, Marion é. 12, era. Pra não dizer que ia votar no Sarto, falava Votar isso, pra que ia Marion. votar no Marion. A filha traíra. traindo Pra quem o não pai. sabe, fica aí, pra você ver como o Ceará é gaiato. Pois Marion estava toda feliz, alegre nos bracinhos da mãe dela. Beli, aguenta, não. tem uma história que a gente... Tem tempos que ia dar, não Menina, era? Também. olha, porque é tanto do assunto. É, Tem uma criatura. fonte nossa que ela é cascaviadora das coisas. Não vou revelar nomes porque Claro que ninguém é pediu doido. off, É. Mas cascavia tudo e acha coisa. E ela passou pra gente uma informação. Não é numa denúncia grave. Não se trata de denúncia de gravidade, Curiosidade. não. Curiosidade. Curiosidade sobre a personalidade de certas pessoas. Menino, nós temos... O que foi que essa figura fez, nossa fonte? Foi cascaviar nos sites de Secretaria de Finanças e de PGM e tudo mais, os candidatos que devem aos municípios. Aí o que acontece? Vamos explicar aqui o procedimento da apuração, né? Foram pesquisados 2 municípios, Fortaleza e Eusébio. Por quê? Fortaleza, porque os candidatos são de Fortaleza, e Eusébio por 2 motivos. Supostamente é o município onde o Sarto mora, né? Tem essa história que ele mora no Eusébio. E o André Caneco, o endereço fiscal dele é no Eusébio, segundo a fonte nos diz. E tem certificado e tudo, viu? Mostrando. Menina, tem um povo aqui que tá devendo, ó. Tá com a dívida ativa. Vamos lá. Companheiro George Lima, chupa aqui, vê se sai leite. Deve o IPTU do apartamento na beira-mar, mulher. George, macho, tu bota isso aí em dia, viu? E eu vi mesmo lá o certificado tá lá, em aberto. Desde E diz quando que ele deve? Mulher, Aí, essa informação aqui diz que tá desde 2017, que foi até para a PGM já essa dívida. Mas eu vi com os meus olhos os débitos de 2024. Diz que a dívida está em torno aí de uns 80 mil, porque por ano é uns 8 mil reais o IPTU. Vai somando e vai tendo juros. 80 uma mil. grana. Paga, George Lima. George, macho, presta atenção. O Caneco tem uma informação de que ele deve cerca de 15 mil de ISS no Eusébio. Tem um boleto lá que indica que o imposto está referente a uma construção. Não há detalhes. Mas o imposto de ISS é referente a uma construção. 15 mil. Bora pagar também, seu Caneco? Sarto com dívida do Eusébio, mas não foi possível identificar o tipo. Possivelmente TBI, porque só sai com matrícula do imóvel, ou o Sarto tem essa dívidazinha também lá no Eusébio. Então era isso, era só uma curiosidade, né? Para aproveitar essa apuração que nossa fonte, que é danada. Menino. Dos outros não chegou. Não, Foram chegaram, pesquisados o olharam. CPF nesses 2 municípios, né? De Os todos outros os não têm outros dívida, candidatos. não. Não aparece com dívida Não. ativa. Então, George vamos- Lima doido para ser prefeito para poder ele mesmo fazer o perdão da dívida dele, né? De 80 Menina, mil pau. e eu fui olhar, menino, que prédio é esse da Beira-Mar? É um prédio que eu acho lindo para um prédio assim, estilo Copacabana, aqueles assim, sem muro,
Belíssimo. Olha aí. É mesmo? Olha o George. Olha aí. Tá Queria vendo? ser vizinho de Lima George, mora mas tá bem. ruim. É porque ele disse que ele começou a bater no frango. Era, começou a batendo frango aí, como dá. Batendo frango. Ah, meu Deus. E agora Pra vamos lá. pro interior, né, Inês? Vamos, minha Temos filha, tem várias umas atualizações rápidas. Já que a gente fez um episódio mostrando o Crajubá, vou fazer a atualização para vocês. Crato, que a gente falou aqui, que era bem folgado, o André Barreto Esmeraldo, porque tinha muito apoio e tal. Era ele, candidatos principais. Ele e o do Aloysio, o doutor Aloysio Brasil, do União Brasil. Pois uma recente pesquisa, que foi até da Atlas, deu o Aloysio Brasil na frente do André, certo? Do União Brasil. Aí, os partidários do André Barreto, do candidato André, que é abençoado pelo prefeito, disseram que essa pesquisa é feita pela internet e que o grande eleitorado do André Barreto não é usuário. não ter acesso a isso, que é o pessoal mais da zona rural, dos distritos ali do Crato. Porque o Crato tem um bocado de distrito. Atlas O faz pela Crato internet um município que tem muita zona rural, ao contrário de Juazeiro, que não tem nenhum distrito. Então, a atualização do Crato é essa, a ver outras pesquisas. Juazeiro teve uma pesquisa do IPEC, que ficou... A gente estava dizendo que estava bem fácil para o Gleidson Bezerra, né? Podia até quebrar a tradição de ser um prefeito reeleito, mas agora está bem parelho. Pelo menos a última pesquisa, que foi a pesquisa IPEC, que deu eles muito parecido, certo? Mas também em Juazeiro estão registradas pesquisas. Foram registradas do Instituto Opinião, foi registrada sábado, dia 21, e da Real Time Big Data, aquela, que foi registrada na sexta-feira. Agora, chama a atenção, eu entrei naquele site do TRE, que a gente vê as pesquisas registradas, aí essa é registrada a pedido de 3 poderes, mídia e comunicação. A pesquisa da Real Time Big Data foi pedida por 3 poderes, mídia e comunicação. Uma empresa de Brasília, a estatística dessa empresa é uma pessoa do Paraná. Aí eu fiquei me perguntando, qual o interesse de uma empresa chamada 3 poderes, mídia e comunicação de Brasília ter interesse lá em Juazeiro, né? Achei tão esquisito. E achei também muito esquisito o preço. R$12 mil para fazer uma pesquisa. Diz que é uma pesquisa boa, no mínimo você gasta R$70 mil. Essa da Big Data, as R$12 pesquisas mil. De agora estão um pouquinho mais baratas. Eu acho que eles conseguiram baratear. Nessa faixa, certo? A última pesquisa lá do Juazeiro, que era da IPEC, estava assim, Gleidson Bezerra, 45, e Santana, 41, com aquela margem de 3 para cima, 3 para baixo. Desembarcou lá e tá fazendo campanha mais pesada, né? Certo. Aí essa daí ainda vai... Essa semana, que nós estamos aqui com o episódio no ar, sairão pesquisas lá em Juazeiro. Essas 2 registradas que eu falei. E lá em Sobral, saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, que também as pessoas... Eu acompanhei as redes sociais... Aí, o lado da Isolda dizendo, como é que uma pesquisa que ainda vai sair, o candidato Oscar Rodrigues já está comemorando? É porque talvez ele bote baralho, talvez ele receba psicografias do além, né? Aí ele já estava comemorando essa Paraná, que ele está à frente da Isolda. Mas e não é pouco não, viu? É à frente muito. 49,8 pró Oscar contra 37,3 pró Isolda. 12 pontos. É grande a diferença que a Paraná Aí ele já estava comemorando antes de sair, mas isso aí tudo bem. Mas uma fonte de lá, aquela fonte que também me conta as coisas lá de Sobral, manda vídeo, manda tudo, disse que realmente não é como estavam pensando, que a Isolda ia fazer assim um passeio pela Avenida Iluminada, e que se o Ivo e o Cid não entrarem mergulhados de cabeça na campanha dela, poderá ela perder, e se ganhar vai ser bem apertadinho. Não vai ser como pensavam. Tanto que no sábado à noite, o episódio está saindo quarta, né? Sábado à noite eu recebi um vídeo ao vivo, o Cid lá num palanque. Foi domingo, não foi não, Inês? Domingo. Domingo, Cid no palanque, inclusive dizendo que é preocupado. É preocupante, vamos chamando mesmo, convocando a galera isoldista lá, os PSB e a engajar na campanha. Diz que ele nunca esteve tão preocupado com uma campanha em Sobral quanto desta vez. Desta vez. Gente, imagina realmente se... É histórico.
Tu tá Se entendendo? a Isolda perde essa eleição em Sobral, é o fim de um ciclo político. Né? Não, o Cid Gomes, ele entrou na prefeitura de Sobral, foi em 96. Desde essa época, a gente tem aí... são muitos anos. Muitos anos. São muitos anos. Cid prefeito, Porque mesmo Veveu prefeito, Ivo Aí entra um prefeito. novo ciclo, entra uma nova história, uma nova página da história É. da política de Tá Sobral entendendo? e uma É muito derrota. tempo. E a gente estava conversando no bastidor, né? Claro, né, gente? Não dá para falar ainda se a Isolda vai ganhar ou perder, mas há esse clima, né? A gente nota que há um clima de muita apreensão. Se o grupo perde de um lado, né, do lado cidista, perde Sobral, e o lado cirista perde em Fortaleza com Sarto, é um baque muito grande para os Ferreira Gomes. Né? Pros dois lados. Para os dois lados. Toda a família perdendo. Para os Ferreira Gomes rachado. Os dois lados. Não, é porque assim, a gente... Eles estão rachados, mas eles são um grupo Um só, grupo assim, só, né? Eles têm uma origem junta ali. Então, se tiver essa perda nesses dois locais... Pois é, a o história de impacto Sobral é essa. Absurdo, E se ganhar, absurdo. bora ver. Também tô doido que termine logo isto. Quem é que vai Sobral não tem ganhar. segundo turno, é bom lembrar. Então, em Não. breve, saberemos o resultado. Isso. Aí vou só trazer Aracati, que chegou por meio de um curumim que mandou pra gente não só informações, como vídeos, foi tudo, o trabalho completo. Falando, Succession, né? Uma série maravilhosa que fala sobre sucessões familiares, né? Aquelas disputas de família. Então, é o que está acontecendo um pouquinho lá em Aracati. Lá tem duas candidaturas que estão se pegando, né? Que estão... A oposição está bem pesada. Uma é da Roberta de Bismarck, que é do Podemos. Ela não é filha do Bismarck Maia, atual prefeito, certo? Ela é filha de outro ex-prefeito, Zé Hamilton, e de uma ex-candidata, Regina Cardoso. Mas ela adotou esse nome, Bismarck. Roberta de Fulana Bismarck, de Bismarck. e tá, enfim, tá competitiva nesse processo lá. E ela tá se opondo. Quem é o opositor dela? É o neto do ex-prefeito Expedito Filho, o Caetano Neto, do Republicanos. Então, são duas figuras que já são filhos, ou neto, aqui no caso, de ex-prefeitos. E aí teve uma situação que apareceu, ele foi filmado e tudo mais, uma visita da candidata Roberta com o candidato a vereador, Sérgio Ricardo, foram lá visitar uma família, uma casa, que tinha um adesivo do opositor. Do outro fulano. Do outro fulano, tinha lá um adesivo. Aí na filmagem tá o senhor lá recebendo os candidatos, estava sorridente, e eles botam um adesivo da candidata, da Roberta, em cima, cobrindo o do opositor. Feio, não é legal, não. Feio, né? Mas assim, tudo, né, na alegria. Aí, depois disso, veio um vídeo da filha desse senhor que estava lá, o dono da casa, denunciando que os pais dela são pessoas idosas, com demência, e que foram enganados. Eles aproveitaram da vulnerabilidade deles para ficar se promovendo e tudo mais. Fez uma denúncia em vídeo também. Isso parece que, bombou, mexeu absurdamente com a política lá de Aracati por esses dias. A candidata, até a gravação deste episódio, a Roberta parece que não tinha pedido desculpa oficialmente. Mas o candidato a vereador que estava junto pediu desculpa, enfim, aquela coisa toda, tá? E aí, gente, só para... A situação, nesse momento lá, tem uma delicadeza a mais, porque o filho da vice da Roberta... Oh, meu Deus, foi. Que é a Ana Mello, o filho dela faleceu neste final de semana num acidente de carro na BR-304. Que tragédia. E a gente lamenta profundamente essa notícia, mas certamente é mais um elemento que vai aí... botar mais lenha na fogueira ainda dessa eleição no Aracati. Então, enfim, são essas atualizações que eu trouxe do Aracati, gente. Encerramos esse momento, né, de atualizações. Vamos para o momento do desabafo. Momento do recadinho, momento de escunhã. Quer começar, Evelyn Rebouças? Posso começar. Vai, é uma bem. atualização, né? Eu falei em duas oportunidades, né? Trouxe reclamações de usuários do Centro Dragão do Mar sobre as dificuldades no acesso, e a gente recebeu uma boa notícia, uma resposta do equipamento, né, do Dragão do Mar, falando de mudanças que eles conseguiram implementar para facilitar o acesso ao Dragão do Mar, enquanto está tendo a reforma da praça ali de baixo, né? Da Praça Almirante Saldanha.
que é, enfim, uma demanda histórica. Estava todo mundo pedindo a requalificação dessa praça para poder o Dragão do Mar voltar a respirar, né? E a ser mais frequentado com mais tranquilidade pelos usuários. Então, a informação que a assessoria do Dragão nos mandou é que há uma nova entrada. Porque o que é que acontecia antes? A galera só estava conseguindo entrar lá por cima, ali do lado da BES. Isso gerava um transtorno enorme. Se a pessoa viesse lá de baixo, tinha que subir aquela ladeira ali, não é mal iluminado e não sei o quê. Então, segundo o Dragão, há uma nova entrada, portão de entrada pela Avenida Pessoa Anta, para acesso ao piso inferior, ali onde tem o cinema, o teatro e tudo mais. Show. A rampa do mural Aldemir Martins, aquela rampa que também estava interditada, fechada, pelo que eu entendi, está dando acesso ao piso superior. Então, está dando para entrar por lá. Tá dando. Eu vi no show sábado, de bola. Não, isso é muito importante, porque antes só estava lá de cima. E aí tem também a entrada dos museus, né? Tem na Rua Zé Avelino, na altura do espaço Rogaciano Leite Filho. E na Rua Zé Avelino, com a entrada pelo elevador panorâmico da Praça Verde, para também acesso ao piso superior. E a assessoria informa também que colocou placas de sinalização informando sobre horário de entrada, horário de saída. Então, a gente registra aqui, né, essa implementação de mudanças, apesar dos pesares aí que causou transtorno. Deus quiser, agora vai melhorar. E torcendo para que essa obra ande, né? Sim, porque rapidamente. Aquilo ali fica feio demais e, de fato, fica esquisito, né? Aquela obra que ele está aí diz que melhoraram também as iluminações. Qualquer dia eu vou lá para ver como é que tá. Inês Aparecida, diz, Cunha. Rapaz, minha indignação com esses fogaréu no Brasil todo, e tem certos cantos na África também, em outros cantos. Outro dia eu incendiou Portugal. Mas vamos falar do Brasil, que é melhor. Mas como eu não sou entendido em fogo, em essa parte assim ecológica, eu preferi me valer do artigo, um trechozinho do artigo de Jean-Marc von der Weyde. Pense no nome, mas ele é brasileiro. Ele é economista agrícola, foi presidente da União em 1969 e 71. E ele é fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia. Aí ele diz o seguinte: se nada for feito, temperaturas no Brasil crescerão acima da média global. Secas e inundações serão mais frequentes e virão crises sociais, urbanas e sanitárias, com milhões de refugiados do clima. Enquanto isso, o ruralismo continua com salvo-conduto para devastar. O agronegócio brasileiro, continua o Jean-Marc, sempre foi adepto do uso indiscriminado do fogo para expandir suas lavouras e pastos. Hoje, o desastre é proporcional ao poderio adquirido por este setor. Ele sabe muito bem, ou seja, o setor agro, que no rastro deste avanço ficam dezenas de milhões de hectares, entre 80 e 100 milhões de hectares, de áreas degradadas, entre aspas, mas enquanto houver terras a grilar e florestas a queimar, o processo continuará. E depois? Ora, depois eles vão embarcar para Miami e gozar os dólares amealhados. Mal sabem esses riquinhos que o aumento dos oceanos provocado pelo aquecimento global que eles ajudam a ampliar vai engolir também o paraíso dos ricos brasileiros. Daí o meu protesto contra essas queimadas brasileiras. Muito bem. Eu trouxe uma recomendação. Então, vamos... recomendarei aqui. Nesta quinta-feira, vulgo amanhã, né, dia 26, né, já que o episódio está indo agora na quarta-feira, 25, às 4 horas da tarde, no Auditório Zé Albano do Centro de Imunidades 1 da UFC, vai ter uma mesa chamada Identidade e Resistência, Diversidade na Academia, na Luta e na Vida, e que vai ter participações incríveis. A diretora do Instituto de Imunidades da Unilab, primeira travesti doutora, docente, maravilhosa, que é a Luma Andrade, vai estar participando. Vai estar também a Letícia Carolina Nascimento, que é professora e vice-presidenta da Regional Nordeste 1 do Andes SN, também mulher travesti, negra e docente. E a Fernanda Meirelles, que é educadora, comunicadora, multiartista. Então, esse é um debate que vai estar muito legal sobre diversidade e luta na academia. A mediação vai ser
vai ser feita pela professora Amanda Pino, que é diretora de patrimônio da DUFC. Então, é entrada livre, gente. Bora lá no CH1, é bem pertinho da DUFC, inclusive, no CH1. Ali no Benfica, No meu Benfica, Campus do Benfica. De graça. E ainda vai ter o Sarau do Sapato Largo e Roda de Samba Participe. Então, vai ter ainda um momento cultural. Momento cultural. Lá é hoje. Exatamente. Então, vai ser bem legal, tá? 4h nessa quinta-feira. Pronto, recomendação dada. Agora vamos aos cheiros, né, meu povo? Eu tenho cheiro. Cheiro. Deixa eu dar logo o Dá meu. logo o Cheiro teu. único e absoluto. Este menino, olha, é a terceira vez que eu furei 3 vezes com ele. Oh, meu Deus. Aí ele começou a fazer pressão grande. Todo dia me mandar lembrete. Mike Guilherme, meu amor, desta vez, ó, veio. Sai. E o Mike, e ele já foi tão cheirado, mas é carente. Tá de volta morando em Fortaleza, viu? Certo, de novo. certo. Voltou e tá nos acompanhando e pediu cheiro. Tá aí. Pra você, Mike. Manda Lá e-mail. vai, deixa eu botar meus óculos. Cheiros para Hugo Medina, para Gabriela Carvalho, que ela é procuradora federal lotada no ICMBio em Brasília, mas ela é de Fortaleza, estudou no Colégio Redentorista. Olha aí, gente, que foi colega da Gabriela Carvalho. E ela quer nos conhecer quando vier a Fortaleza, que ela disse, viu? E diz que quem vai fazer esse match, esse encontro, é o Diego Normandi. Pois estamos abertas aqui para lhe conhecer também. Edson Filho disse que é curumim faz tempo. Renato Rios, ele pede um vinho virtual, que é cerveja não. Olha que ele é chique. Pois lá vai, logo um menino. peramanca. Qual é o tipo que tu Opa! quer? O peramanca. Opa! Aquele, Peramanca aí. Quer pois lá vai, uma garrafa de peramanca para ele, é virtual. Mulher, o meu sonho é tomar um gole. Sei, Ave Maria. O meu sonho é tomar um gole daquele vinho que o povo fala tão bem. Pois Aí eu olho é. assim no supermercado. 1.600 e tanto, Caríssimo. barato, é. Oh, meu Deus. Não tem coragem, não. Agora, Eu se alguém queria ter quiser uns amigos convidar a ricos. gente, os amigos ricos, só tem amigo não tem, liseiro. só tem amigo liso. Oxi. Vai lá, Tiago Max, de Belo Horizonte, que também ouve a gente, garante que quando vier a Fortaleza, vai trazer cachaça mineira. É mais fácil. Magnus Regis, já levou beijo, mas vou mandar bem outro. cheirado esse aí. É o Magnus Regis, ele é do Piauí, mas mora em Porto Alegre, faz tempo. Sim. E diz que o PT lá, ele pede cheiro, mas ele dá umas dicas. Ele disse que o PT escolheu uma candidata péssima, altamente rejeitada, vai perder a A eleição. Maria do Rosário. A Maria do Rosário. É, eu também acho Oh, lamentável. meu Eu Deus, fico pois vendo as é. Não, ele tá pesquisas lamentando, e ele não tá achando bom, o não. Sebastião, Ô, Inês. que é o prefeito culpado, né? Das Da desgraça enchentes, que é. aconteceu lá em Porto Alegre. Culpado assim, mas assim, responsável por grande parte do problema. Ele vai ganhar fácil. Pois então, porque ele disse, Inês, é pesado, Maria do Rosário é nome pesado. pesado. Ele estava lamentando, né? Ele dizia assim, não, Não, a gente entendeu. lamentando, tá entendendo? Pois tá aí, Magnus, ele ouve a gente caminhando também ali, ao redor daqueles rios lá Ó, de Porto Alegre. Quero mandar cheiro também para 2 estudantes lá da Federal do Cariri, a Nathalie e a Suelen. Cheiro para vocês. Estavam fazendo um podcast também. Me entrevistaram esses dias. Cheiro. A Daniele, do Aracati, que queria comprar boné, mas aí não deu para comprar boné. Não Ai, tem meu Deus. mais. Não tem mais. Mas tá fazendo, tá saindo do forno, já tá Não, quase mas quente. porque esses aí que já estão no forno, né, já estão vendidos. Quase tudo. Quase tudo é. Mas tem uma sobrazinha. Não tem? Pois é. Eu não sei não, Eu não acho sei que não, não gente. tem, Olha, eu não. vou te falar. A Sucesso gente total. atualiza, E aí, só vamos comentar também o resultado, que na semana passada a gente fez o sorteio do voucher. Da Estrela Peroba, né? da Fim pousada. de semanazinho na pousada, show lá no Icapuí. Então, Quem ganhou foi a Edna. Edna Mota ganhou. E a gente quer agradecer todo mundo que participou, que comprou os produtos e, assim, para apoiar a gente e para participar também do sorteio. Foi muito legal. A gente está muito feliz com isso, né? Ave Maria. E acho que foi muito E legal. um luxo. E agradecer a Estrela Peroba, meu filho, porque Isso. um prêmio desse, meu amor, Pois não é pra todo mundo, era não. esse voucher. Um fim de semana com acompanhante. A Edna Mota disse que ficou em choque. Não, e eu falando para algumas pessoas, né, o povo tudo doido para ir, porque conhecem a Estrela Peroba e adoram a pousada. E um dos motivos é um que a Inês falou, que é pé na areia, mulher. Você não desce um monte de escada, não, para chegar no mar, não. Pois Show de valeu bola. demais, gente. Pois é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Esse foi longuinho, mas pronto. É porque é uma coisa demais. foi na média, Não de sei boa. longe todo, não. Besteira. Lembrando também, se você quiser nos apoiar de outras formas aí, financeiramente, você pode nos apoiar tanto pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser Pix, pode ser pelo Orelo, qualquer valor. Ajuda muito, 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 tá bom? Obrigada mesmo por toda a sua ajuda.
Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Ebele Rebouças e Inês Aparecida. A edição e a gravação é feita na Pro Produções, esse estúdio que a gente ama de paixão. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, a última semana da eleição. Meu Deus! Tchau!